Olá, começa agora mais um Panorama da Educação, um espaço onde a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e fala também sobre temas ligados ao cenário educacional. E quem está com a gente para fazer essa conversa é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Thaís. Bom dia para todos, para você, para todos que nos acompanham. Foi mais uma semana rica, da Cátedra do Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto, na semana que passou. Primeiro, com o simpósio, Construindo o Brasil do Amanhã. Foi um simpósio que teve a participação do Cristóvão Buarque, do Cláudio Moura Castro. Foi muito rico o debate e as reflexões trazidas por eles. Na quinta-feira, tivemos a participação da Priscila Cruz, do Movimento Todos pela Educação. Foi a segunda aula em que ela trouxe o Educação Já. Muitas perguntas, muitos questionamentos. O que é importante, é bom, a educação se faz com bons debates, no contraditório, para que a gente possa, então, fazer reflexões e tomar medidas assertivas em prol da educação. Portanto, foi uma semana muito rica, e agora começando mais uma semana, e animado, como sempre, neste momento. Maravilha, professor. E como o senhor citou, nessa última quinta-feira, a gente teve a segunda atividade do curso Políticas Públicas e a Qualidade da Educação Brasileira. E a participação com perguntas, mais uma vez, extrapolou o horário, por isso a gente trouxe algumas aqui para a pauta do Panorama da Educação. As perguntas giraram em torno de 3 grandes temas, a gente tentou dividir para poder abordar aqui. O primeiro deles foi a escola em tempo integral e a estrutura necessária para a implantação dessa modalidade de ensino. O Diogo Alves da Silva questionou como implementar um ensino em tempo integral, já que os governantes enxergam a educação como gasto e não como investimento. A Natália Leite Costa lembrou que é preciso apoio ao docente, já que muitos precisam dar aula em mais de uma escola. Já a Luciana Abdu Farah Salim lembra a questão do teto de gastos e da lei de responsabilidade fiscal, que pode acabar dificultando a contratação de mais professores por estados e municípios para poder implementar o ensino integral. E, por fim, a Aline Pereira Batista destaca que os alunos têm limitações de absorção de conteúdo e é difícil mantê-los por tanto tempo estudando. Como conciliar, professor, todos esses desafios para a implantação do ensino em tempo integral? Olha, Thaís, esse é um tema que está muito próximo à minha vida histórica, da minha atividade profissional como secretário de Educação de Pernambuco. Foi exatamente nesse período, como secretário, de 2003 a 2006, que nós iniciamos as escolas de ensino médio de tempo integral no estado de Pernambuco. Foi uma experiência extremamente exitosa, que foi dada continuidade nos governos seguintes. Então, começou na nossa gestão com 13 escolas de tempo integral, um outro modelo completamente diferente do modelo de gestão, tanto acadêmica como de pessoal, financeira, das escolas tradicionais de ensino médio do estado de Pernambuco. No primeiro momento, enfrentou algumas resistências, e, posteriormente, à medida em que professores, educadores, estudantes começaram a dar depoimentos bastante afirmativos, e principalmente elogiosos sobre o modelo de construção de tempo integral, que não é simplesmente mais tempo na escola, é um modelo de educação integral em tempo integral, onde toda a formalização jurídica teve uma construção para se adaptar a esse tempo integral. Os professores que começaram a trabalhar nessas escolas começaram a ver sentido na vida profissional deles,
porque os resultados começaram a aparecer do ponto de vista da aprendizagem dos seus estudantes. Eles também tiveram outro patamar financeiro do ponto de vista de se dedicar integralmente a uma única escola, e aí, em lugar de estar, né, de manhã numa escola do Estado, à tarde numa escola do município, né, fazendo deslocamentos de uma escola para outra, ele ficar integralmente numa única escola, trabalhando com um único projeto pedagógico na cabeça dele, deu um outro significado a esse professor. Os diretores dessas escolas de tempo integral, né, também sempre se colocaram de uma maneira muito assertiva, e esse modelo transformou o Estado de Pernambuco no ensino médio. Antes das escolas de tempo integral, Pernambuco estava na 22ª posição no IDEB, no ensino médio. Hoje, nas últimas 3 edições do IDEB, o Estado de Pernambuco no ensino médio está sempre entre as 3 primeiras posições. Uma mudança brutal de 2007 para 2019, que foi a última edição. E esse modelo, ele inclusive inspirou outros estados da federação a trazer para a sua própria política. Foi o caso de Santa Catarina, né? Foi o caso do Rio de Janeiro. Então, e depois, na época do então ministro da Educação, Mendonça Filho, esse modelo foi também recomendado a partir de um edital para aqueles estados que eventualmente quisessem aderir. Então, hoje, Pernambuco é o estado com o maior número de escolas de tempo integral. 55% da rede estadual são de tempo integral. Os resultados são muito, mas muito satisfatórios. Para que a gente tenha uma ideia, o abandono escolar nessas escolas de tempo integral é inferior a 1%. A escola tradicional de ensino médio no Brasil, a taxa de abandono é de 12%. Né? O aprendizado em Pernambuco, quando a gente compara a média das escolas de tempo integral com as de tempo parcial, o impacto no IDEB é de 1 ponto a mais nas escolas de tempo integral. Então, todos os resultados, naturalmente, favorecem a um modelo que não é só mais tempo na escola, né? É uma escola que dá significado à juventude, o jovem quer uma escola que caiba na vida, e esse modelo em que fortalece a autonomia do jovem, o seu protagonismo, né, deu um outro significado e mudou a face da educação pública de Pernambuco na etapa do ensino médio. Então, eu diria que São Paulo agora também está fazendo um esforço. 10 dias atrás, semana atrás, o governador João Dória, com o secretário Rocieli Soares, lançaram uma proposta para realmente chegar a 50%, se eu não estou enganado, de escolas no estado de São Paulo em tempo integral. Mas é com educação integral, não é somente mais tempo. Né? Então, eu acho que, naturalmente, esse é o caminho, mas a gente também reconhece que não dá para você ter todas as escolas da rede em tempo integral. Não é só pela questão financeira que foi colocado por alguns colegas, né, que se pronunciaram durante a aula da Priscila. É porque a gente não tem estrutura, número de escolas para ter tudo em tempo integral. E também, nem todos os alunos de ensino médio eles podem ficar em tempo integral. A gente não pode deixar de lembrar que muitos alunos eles têm já alguma atividade laboral, até pela necessidade de sustentar a família, né, a casa onde mora. Né? Então, tem alguns que desempenham já alguma atividade laboral. Então, esses eles não têm condições de tempo integral, o que remete a um esforço de colocar também a educação integral em tempo parcial. Né? Então, esse é o esforço que precisa ser feito, né, de como trazer determinadas tecnologias. Tecnologias que eu estou falando não são tecnologias na maneira estrito sensu de falar, modelos, projetos, coisas interessantes que estão dando significado na escola de tempo integral, que podem ser adequadas a uma escola de tempo parcial.
Então, Pernambuco já está fazendo isso, com chamada as escolas de tempo parcial ampliada, não é de tempo ampliado, não é tempo integral, mas colocando 2 dias da semana em tempo integral, né? Então, a tendência é que o Brasil amplie o número de horas na escola para uma nova escola, isso é que é muito importante, né? Porque mais horas numa escola chata, que não tem significado para os jovens, não faz sentido. Então, a gente tem que dar significado, aproveitar esse momento da pandemia, né, para repensar o papel da escola, essa nova escola, de tal maneira que ela tenha um diálogo mais próximo com a juventude, né? Tem uma frase de Derek Bock, ex-presidente da Universidade de Harvard, que ele diz o seguinte: se você acha cara a educação, experimente a ignorância, né? Não tem que achar cara ao tempo integral, porque caro está sendo a escola que não funciona de ensino médio, que hoje no Brasil ainda a gente tem, antes da pandemia, 500 mil jovens que se evadem do ensino médio, não é? Então, isso é que não funciona. Aí você gasta dinheiro em lugar de investir dinheiro. Então, é muito importante a gente ter uma escola que caiba na vida do jovem, que ele sinta prazer em estudar. E nessas escolas, o meu depoimento, a minha experiência, já são quase que 16 anos, né, dessa experiência aqui em Pernambuco, e é fantástica, digamos assim, a avaliação que a gente tem dessas escolas por parte dos estudantes. Outro bloco de perguntas, professor, girou em torno do tema formação de professores, que o senhor conhece muito bem. O Júlio César Lucena Lima quer saber as suas considerações sobre a formação inicial e a formação continuada dos docentes. A Isabela do Nascimento Pacheco lembra que a atual formação docente é extremamente precária e, além disso, os salários dos professores muitas vezes não permitem viver com dignidade. A Luciane do Carmo Melo Nieto questiona como tornar a profissão docente atrativa para as novas gerações e como são os projetos relacionados ao plano de carreira. E a Janine Schultz traz a questão para o contexto da pandemia. Afinal, como preparar os professores para que eles lidem não só com as dificuldades que eles já tinham no ciclo de planejamento, mas também com questões emocionais no retorno às aulas e o abandono escolar? Olha, Thaís, são questões todas muito importantes, são várias questões tendo como eixo o professor. Não é só a questão da formação, da política de formação, mas também alguns colocam a questão da atratividade, a questão do salário e como enfrentar essa questão nesse momento de pós-pandemia, não é, em que, naturalmente, o aspecto socioemocional foi muito afetado. Vamos começar primeiro pelo salário, tá certo? Hoje, dados da PNAD e do IBGE. Um professor, no início de carreira, ele ganha, em média, 11% a menos do que a média de outros profissionais com a mesma titulação. Então, isso não é um problema maior. Eu estou falando de 11%. Né? Digamos, se um professor ganha R$100, a média de outros profissionais com a mesma titulação seria R$111. O problema está quando o processo, a carreira vai se desenvolvendo. E aí esses 11%, lá pelo meio da carreira docente, passa para 43%. Então, o problema central, eu diria, claro, salário é sempre uma luta de classe que tem que ser travada entre a corporação e o executivo. E é legítima esse espaço, né, de busca de um salário maior. Mas o problema central, na minha opinião, é ter um plano de carreira mais atrativo. Um plano de carreira que não deixe a profissão do professor tão para trás do ponto de vista de remuneração em relação a outras profissões. E é isso que eu acho que nós deveríamos pensar. Eu até já cogitei pensar e propor a governos anteriores em ter talvez uma espécie de Fundeb de carreira,
Do mesmo jeito que a gente tem um Fundeb hoje, que é tão importante para a questão salarial, né, onde no novo Fundeb, pelo menos, no mínimo, 70% tem que ser investido na questão salarial, e tem sido muito importante para equalizar melhor as diferenças salariais, quando a gente compara antes do Fundef, né, e agora, foi muito importante para esse processo de equalização regional, principalmente. Então, talvez pensasse em alguma coisa de um Fundeb carreira, onde estaríamos pensando numa carreira associada a uma formação ao longo da vida, né, que, de alguma maneira, também resultasse numa avaliação profissional desse professor. Isso precisa ser posto à mesa, precisa de discussão e, naturalmente, vai precisar de recursos. A questão da atratividade, na minha visão, vai precisar começar ainda no ensino médio, né? Na época, quando o ministro da Educação era Aloísio Mercadante, ele me pediu um plano de atratividade para a carreira do magistério. Eu cheguei a fazer, ele gostou muito naquela oportunidade, era um plano que começava ainda preparando o jovem futuro professor, ainda no ensino médio, onde esses jovens do ensino médio teriam uma espécie de uma bolsa pré-PIBID. O PIBID é um programa de bolsa de iniciação à docência para aqueles alunos de licenciatura que já estão no ensino superior, portanto. E a ideia era ter a bolsa pré-PIBID no ensino médio, onde esses futuros jovens, futuros licenciandos, já pudessem trabalhar com os grupos de PIBID na universidade. Estava tudo pronto, inclusive, para iniciar esse projeto, esse programa, né, que não era somente esse eixo, esse era um dos eixos. Nós iríamos usar até recursos do ProJovem para esse programa de pré-PIBID, mas foi quando houve aquela mudança, né, o impeachment da Dilma, mudou tudo e aí não foi possível, posteriormente, trabalhar esse programa. Mas, na minha opinião, a atratividade tem que passar por salário, naturalmente, um plano de carreira, uma política de formação em que o professor veja a sua vida, o seu projeto de vida efetivamente realizado a partir de uma política pública eficiente e uma formação que realmente dialogue com as necessidades do século XXI. E foi por essa razão que o Conselho Nacional de Educação, né, elaborou e aprovou, e já estão homologados, né, os pareceres e resoluções, tanto de uma nova formação inicial como a formação continuada de professores. Naturalmente, veio a pandemia, e também com a dificuldade que o governo atual, no campo da educação, do Ministério da Educação, está tendo para articular um plano de maior coordenação nacional, ainda precisa sair do papel, né, um programa, um edital que seja capaz de induzir essa nova formação de professores, que vai ser absolutamente importante e que vai pensar no desenvolvimento das competências do professor para viver e trabalhar num cenário tão disruptivo como o que nós estamos enfrentando. O domínio dos conteúdos é ponto de partida. Qualificar os conteúdos essenciais para a formação desse futuro professor e incluir uma nova sala de aula, novas tecnologias nessa formação, né, trabalhar com base em projetos, né, saber como mudar a arquitetura da sala de aula, tudo isso também vai exigir uma mudança da universidade brasileira para repensar a formação do professor, né? Então, vamos ter vários ainda desafios. Esse é um tema sempre muito apaixonante, né? Sempre traz polêmica e faz parte. A educação é um pouco isso. A gente viu durante a aula da Priscila, né? A segunda aula do curso, né? Que ela trouxe algumas polêmicas, alguns elogiaram, outros criticaram. Isso é parte, não é, de quem faz a educação. Eu aprendi ao longo da minha vida que o contraditório é a maneira mais importante para a gente evoluir do ponto de vista profissional, porque faz você refletir. O que a gente não pode ter é o radicalismo da ideia, mas ter a capacidade de estar aberto a
debater ideias contraditórias às suas, né? E isso é muito importante, porque isso aumenta a nossa capacidade crítica de ver o mundo e, principalmente, de se posicionar. O último tópico, professor, é sobre o investimento em educação por parte do poder público. O André Luiz de Francesco lembra que a recuperação da aprendizagem torna necessária uma ampliação de ações e os municípios não dispõem de recursos dessa quantidade. Então, como fazer com que o governo federal amplie esses recursos? O Paulo Eduardo Caetano Rosa destaca que o ensino superior consome 4 vezes mais recursos do que a educação básica e questiona como mudar esse quadro. A Ana Paula Rolim quer saber como atuar de forma mais equitativa, ou seja, dar mais a quem mais precisa, considerando o aumento em regiões mais vulneráveis socialmente dos modelos de cogestão. Esses modelos custam menos de 1/3 do que custam as unidades geridas exclusivamente pelo poder público. E, por fim, a Janine Schultz traz um outro ponto que também tem relação com a questão do investimento, que é a implementação das políticas públicas. Ela questiona como conciliar as agendas de quem faz essas políticas com as agendas dos técnicos das redes de ensino, sobretudo as pequenas e médias redes, que têm menos recursos físicos e humanos. Olha, novamente, um bom bloco de perguntas aí, né? São perguntas investimento, como ter mais eficiência no uso desses recursos, o papel do MEC em ampliar esses recursos, né? Como conciliar as agendas, são na implementação da política pública, são questões bastante relevantes. Eu quero muito parabenizar, não é, os nossos estudantes, entre aspas, não é, porque são profissionais já, que estão se atualizando, né, e que têm, portanto, a sua experiência do chão de escola, muitos deles, das secretarias onde atuam, né, e por isso são perguntas muito pertinentes. Vamos começar primeiro pela questão dos recursos do ensino superior e da educação básica. Olha, em todo lugar do mundo, o ensino superior sempre tem um custo mais elevado. É importante destacar que quem faz o ensino superior, por exemplo, em geral, uma universidade pública tem um hospital público, um hospital de clínicas, pelo menos um, né? E isso, o custo de manutenção é muito elevado. Tem toda uma parte prática muito pesada, em todas as áreas do conhecimento, tem toda uma política que tem que ser estruturada de formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, as pesquisas. Veja hoje que boa parte dos estudos nas pesquisas da vacinação teve o papel de universidades como a USP, a UFRJ, as universidades públicas, juntamente com institutos públicos também, como o Butantan, a Fiocruz. Então, esse ecossistema ele tem um custo, não existe pesquisa boa, barata, né? Então, a gente não tem que fazer a escolha de Sofia, a gente tem que botar mais recursos na educação. É isso que a gente tem que realmente fazer. Agora, mais recursos e saber empregar bem esses recursos. E aí eu acho que nós temos um desafio ainda na educação básica. A gente claramente verifica que ainda muitos gestores da educação básica, e aí envolve prefeitos, que às vezes, eu não falo nem em colocar de maneira, digamos assim, ilegal o uso do dinheiro público, mas às vezes falta uma visão estratégica de como usar esse dinheiro para que tenha resultados efetivos, no resultado da aprendizagem, no resultado da queda do abandono escolar, de reduzir a evasão, a reduzir a reprovação, fazer com que o aluno aprenda mais. Então, portanto, investir mais na formação do professor. E, às vezes, os investimentos e a alocação desses recursos fogem daquilo que é estratégico para melhorar a qualidade. Então, eu entendo que é preciso também, na própria gestão pública da educação básica, saber como aplicar melhor o dinheiro. E, para isso,
é muito importante trabalhar com base em evidências, acabar com essa história de estar usando dinheiro com base em achismos. Né? Eu acho que isso funciona. Estamos no século XXI, nós temos um sistema de avaliação de indicadores fabuloso, né, que o Brasil desenvolveu através do INEP. Então, é tomada de decisões com base em indicadores. Né? E eu me lembro que teve uma pergunta que foi feita à Priscila, de alguém que comentou, às vezes as pessoas têm, não é receio, às vezes resistência a usar esses indicadores. Então, está na hora de a gente saber como usar de maneira profissional para tomar decisões com base em evidências. Isso é muito importante. É natural que a gente possa cobrar mais do Ministério da Educação em termos de ampliar os seus investimentos. Não é? O Brasil hoje tem em torno de 6,5% do PIB aplicado em educação. O problema é que a gente tem na educação básica 48 milhões de alunos. Então, quando a gente divide isso pelo per capita aluno, o Brasil ainda, apesar de ter melhorado e muito, para vocês terem uma ideia, na virada do século, no ano 2000, o per capita aluno médio, que eu estou falando da educação básica, era de R$ 2.300, né? E hoje está em torno de R$ 6.500. Naquela época, a relação com o ensino superior era aproximadamente da ordem de 6 vezes, né, o que se gastava no ensino superior a mais do que na educação básica. Hoje estamos em 4, equilibramos, né, mas é preciso que, naturalmente, volto a dizer, que o MEC possa ter maior capacidade de usar melhor aquela parte dos recursos que são para a indução. Eu acho que o Ministério poderia muito bem olhar, primeiro, para a ciência e tecnologia do Brasil. O Ministério de Ciência e Tecnologia, os seus órgãos como o CNPq, né, a FINEP, hoje eles colocam recursos, né, em redes de cooperação, estimular a cooperação entre os municípios. Eu acho que o Ministério da Educação deveria criar estratégias de ampliar a colaboração entre municípios. E, para isso, o MEC já tem colaboração entre municípios de um mesmo território, trabalhando com base em problemas que são comuns a esses municípios. Então, o instrumento legal tem, recursos tem, está precisando do MEC colocar um pouco mais de farol, luz naquilo que importa. E, principalmente, como uma das pessoas uma das pessoas perguntou, sobre a questão da pandemia nesse momento, agora. Essa é a hora de você trabalhar em território e não olhar 5.570 municípios. É impossível o que vai acontecer se não fizer um esforço de colaboração entre municípios, principalmente entre municípios pequenos, né? A gente não vai conseguir avançar na questão da qualidade e vai piorar ainda mais a desigualdade educacional. Portanto, eu digo que um dos caminhos que o MEC deveria adotar seria a partir do regime de colaboração entre municípios. É o que é conhecido como regime de colaboração horizontal, porque os municípios têm a mesma autonomia, o mesmo poder, então é horizontal. É diferente do regime de colaboração entre o Estado e o município, entre a União e o município. Então, é fortalecer a colaboração entre municípios. Bom, a gente agradece a todos que contribuíram com essas perguntas e conta com a participação de vocês na atividade desta quinta, dia 29, que vai ser a palestra da professora Marisa Abreu. Ela vai falar sobre Fundeb e financiamento da educação. A palestra da Priscila Cruz já está no canal do IARP no YouTube e o link da playlist com todas as atividades está aqui nesse QR Code no canto da tela. O Panorama da Educação de hoje está ficando por aqui. Professor Mozaro, muito obrigada por mais essa nossa conversa de hoje. Agradeço a você, Thaís, e vamos até quinta-feira esperar a terceira aula, que a Marisa Abreu é uma grande referência no Fundeb no Brasil. Ela, por exemplo, é a pessoa que assessora hoje parlamentares, né, prefeitos do Brasil inteiro. Então, eu acho que vai ser muito interessante para os secretários e para os técnicos
principalmente aqueles que tratam diretamente do financiamento da educação básica em nosso país. Grande abraço e uma ótima semana. E se você quiser saber mais sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que você está vendo aqui no cantinho da tela e acesse o nosso site. Lá você encontra os links para os perfis da Cátedra nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e deixe suas sugestões por lá para a gente também. E lembrando que todos os episódios ficam disponíveis no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Na semana que vem eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá!